Boa noite, senhores pais, aqui do Educandário dos Santos. Hoje, no nosso segundo dia da nossa semana de formação para pais. Hoje vou responder algumas perguntas. A palestra de ontem foi muito frutuosa. Não recebi nenhuma pergunta no chat, mas recebi algumas perguntas via WhatsApp e via e-mail, certo? Via e-mail. Não se acanhem, podem escrever as perguntas aqui no chat, ó. Aqui no chat, que deve estar passando por aqui agora, podem escrever as perguntas. Eu não consegui, infelizmente, não estou conseguindo transmitir, certo? Por causa da câmera que eu estou usando a câmera do celular, porque a minha câmera minha webcam quebrou, infelizmente não está funcionando. Então, por isso, eu estou gravando as aulas com a minha câmera de gravação e postando exatamente às 9 horas ou às 8h45, 9h15, certo? Mas essa semana, vocês terão, sim, essa semana de formação para vocês. Postei também, agora, alguns excertos da palestra de ontem, algumas falas emblemáticas, algumas explicações bem contundentes sobre o tema de ontem, certo? Que foi a família, a primazia na educação, aonde nós vimos que quem tem a primazia em educar, ou seja, ensinar os valores morais e os princípios religiosos, é a família. Ela é a única que tem o direito e o dever de ensinar isto, é a família. A escola, a instituição escola tem a obrigação e o dever de ensinar os conteúdos, certos conteúdos e os saberes universais, a língua do país, a história geral, a história do país, a matemática, as ciências biológicas e físicas, as ciências artísticas, tudo mais, tem essas partes científicas do conhecimento universal, quem deve ensinar é a escola, certo? A escola tem essa função, tá certo? A escola. E nós vimos também as definições ali de escola. E hoje nós vamos estar atendendo aí a algumas perguntas. Eu selecionei das perguntas que me mandaram 4 perguntas que equivalem a todas as outras. Veio algumas perguntas repetidas, mas eu selecionei essas 4 porque as 4 são referentes ao nosso tema de ontem e também elas se encaixam uma com a outra, certo? Não que as outras questões não se encaixavam, é que as outras questões eram repetitivas a essas aqui. Ok? Então, vamos começar com a primeira pergunta, que vem lá de Poá, perto daqui de casa. O senhor Joabe pergunta: é necessário colocar meus filhos em uma escola ou eu posso simplesmente trabalhar com eles os conteúdos em casa, sendo eu professor também, e não concordar com as metodologias e os pensamentos pedagógicos dessa nova leva de professores que estão sendo formados? Olha, essa é uma pergunta um pouco complexa de responder. E também eu digo também um pouco capciosa e um pouco também nervosa de responder. Pois se eu falar, por exemplo, que é importante que você coloque, é necessário, eu estarei pisando em tudo aquilo que eu acredito e passei na palestra de ontem. Se eu falar que não é, eu estaria cometendo também um crime, vamos supor assim. Mas eu vou ir pela linha do que eu disse ontem, tá certo? É necessário colocar os filhos na escola? É necessário educar os filhos. Educação é necessária e se faz muito importante nos tempos de hoje, tanto para as tecnologias, quanto para a língua do país, a língua vernácula, a matemática, a ciência, as artes. É importante que a criança tenha uma educação que abrace tudo isso? Sim. Então, ela precisa ter educação. A educação é necessária. Porém, a obrigação de tê-la que matricular em uma escola
uma escola, por lei, se faz necessário. Porém, como eu já disse, há muitas famílias que praticam homeschooling. Essas famílias, algumas têm apoios de institutos, como o Instituto Cidade de Deus e outros institutos que existem, eu não conheço muitos, mas o que eu mais conheço é o Cidade de Deus. E eles ajudam aos pais a trabalharem os conteúdos universais. Lá tem professores, tem doutores, conhecedores das disciplinas. Eles fornecem também um material, tudo baseado na educação cristã, católica, e auxilia aos pais em como ensinar tais matérias, como passar para os filhos, certo? Dentro sempre de um ambiente cristão, de um ambiente católico conservador. Mas também existem outros aí institutos. Eu não conheço muitos. O que eu conheço é o Cidade de Deus, certo? Vejo muito falar sobre ele. Nunca tive assim contato com eles lá no canal, nos canais. Eu só vejo pelo site. E tenho aqui alguns materiais deles aqui também que são muito bons, diga-se de passagem. Mas como eu poderia responder a sua pergunta? É necessário que a criança tenha educação. Porém, se é na forma de mandá-la para a escola, obrigatoriamente ou não, eu acredito que seja de acordo com a família. Então, você, pai, se você tem condição de educar seu filho em casa, certo? Educar seu filho em casa, com atividades, com trabalhos, tem a disponibilidade de estar ligado a um instituto ou a um grupo de profissionais que te auxilie, ou você tenha um profissional de sua confiança que te auxilie, como um preceptor ou um professor para ajudar no trabalho com o filho de vocês, ótimo. Se você tem condição também de manter isso, ótimo, muito bem. Agora, se o senhor não tem, se a família não tem condição disso, não tem como fazer, não tem uma estrutura para preparar isso, porque é necessário ter uma estrutura. Para o homeschooling, é necessário ter uma estrutura e ter um apoio. Se você não tem essa estrutura e não tem esse apoio, eu aconselho você ir devagarzinho, implantando, meio período o seu filho ou seus filhos frequentam a escola convencional e depois você vai encaixando o homeschooling como um reforço, como uma atividade extracurricular, até você ver quando que você pode trocar totalmente, ok? Lembrando que o homeschooling, até teve uma pessoa que fez essa pergunta outro dia para mim, aliás, fez essa pergunta hoje para mim pelo telefone, um conhecido meu. O homeschooling, ele não é você afastar a criança do convívio social com as outras crianças, não. A criança vai ter o seu convívio social comum. Ela vai à igreja, vai numa catequese, vai numa festinha de criança, vai fazer aula de música, fazer aula de violão. Eu, por exemplo, quando não éramos em tempo de pandemia, eu atendia 4 crianças que faziam homeschooling aqui em Guaianazes. Vocês não estão me ouvindo, não. Aqui eu atendia 4 crianças que eram de pais homeschooling. Mas existem também muito mais do que 4 famílias que fazem homeschooling aqui em Guaianazes. Existe muito mais. Aliás, existe muitas pessoas aqui na Zona Leste, na Zona Norte, na Zona Sul de São Paulo. O Brasil inteiro está com um número bem grande de famílias que praticam homeschooling. É que é pouco divulgado, é pouco visto. A mídia faz vista grossa, né? A mídia faz vista grossa, porque a mídia que nós temos é uma mídia, infelizmente, militante, certo? Militante para o lado errado, certo? Para o lado errado, e por isso não temos aí essa grande divulgação. Mas as famílias homeschooling estão crescendo dentro do Brasil, e é um número crescente mesmo. Crescente mesmo. Porém, como eu disse, não é entrar de cabeça,
Você vai entrando devagarzinho, percebendo como isso funciona. Também é muito útil você entrar em contato com famílias, né, com famílias que já fazem o homeschooling, para você ter uma ideia, como trabalhar isso, tá certo? Aqui na internet você tem vários canais que falam sobre isso. Entre eles tem o canal da Teia e do Tiba, certo? Que é um canal de uma família que pratica o homeschooling com seus filhos, certo? Então, entre em contato com esse canal também, que você pode também estar tendo algumas explicações melhores. Ok? Espero ter respondido a pergunta. Vamos agora para a segunda pergunta. É uma pergunta que vem lá do Nordeste brasileiro. Olha, é uma pergunta que vem lá não colocou a cidade, mas chama-se Josefa e é de lá do Ceará. É de lá do Ceará. Eu tenho uma colega lá no Ceará, uma mocinha bem simpática, o nome dela é Bruna, senhorita Bruna. Se estiver me vendo, senhorita Bruna, certo? Salve Maria, um abraço para a senhorita. A pergunta é: como a legislação pode influir na aprendizagem do meu filho? Certo? Do meu filho. Bem, da seguinte forma: você coloca o seu filho numa escola, na escola pública. Eu vou falar da escola pública, que é onde eu trabalho. Eu sou professor do 4º ano de uma escola pública em Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. A escola pública ela é regida por leis públicas, assim como uma escola particular, como uma escola constitucional, ela tem que obedecer leis que são do Ministério Público, leis que vêm do regime federal, da educação, do Ministério da Educação e Cultura, e etc. A gente sabe que está sendo regido por leis. A Lei Maior de Educação, depois da Constituição Nacional, a Lei Maior é a LDB, a Lei de Diretriz e Base da Educação. Certo? A nossa lei atual é a 93/94/96, certo? /96. Essa lei, ela vai trabalhar vai dar as diretrizes, como fala, as diretrizes e bases da nossa educação no Brasil. Depois nós temos ali a BNCC, que é a Base Nacional Curricular, que ela vai trazer o currículo a ser trabalhado com o aluno. Então, você tem o currículo que o aluno vai ser trabalhado nas escolas públicas e particulares, o currículo básico, que é necessário que o aluno saiba, o básico. E do básico, a escola que achar que deve ir além, vai além. O professor que acha que pode ir além, vai além, certo? Como é que essa legislação vai influir? Porque, assim, a legislação ela vai ter que ser única para todo o Brasil, para que todo o Brasil fale e respeite a mesma lei. Até aí, tudo bem? Tudo bem. É possível aceitar isso? Não é só possível, como é o certo de fazer. Aceitar uma lei única para todo o país. Porém, o que vai diferir é o que essa lei está falando, como essa lei está falando e por que essa lei está falando, certo? Embora a lei não fale, mas ela trabalha um assunto específico. Então, a lei, ela vai favorecer não somente a formação do conhecimento do aluno, mas ela vai gerar também um pequeno ônus, que é o quê? Aquilo, por exemplo, que a criança tem de conceito que ela aprendeu em sua família, como, por exemplo, a criança ela aprendeu na sua casa, desde pequeno, até a idade de entrar na escola, ela aprendeu que ela deve respeitar a mãe, respeitar o pai, respeitar os mais velhos, certo? Obedecê-los, certo? Obedecê-los. Aí ela entra na escola. Na escola, ela vai ter contato, certo? Com outros adultos, certo? Outros adultos. E ela vai ter contato com outros coleguinhas também. Até aí, tudo bem. Porém, se caso, por exemplo, uma criança, ela aprendeu com seu pai e com sua mãe. Olha, quando você estiver numa situação assim, você deve agir dessa forma, certo? Dessa forma.
dessa forma aqui. Ótimo. Aí ela está lá, ela aprendeu isso, agir dessa forma, porque é de acordo com os princípios que a família dela tem, com a religião da família dela, que seja. Que seja. Vou dar um exemplo de um aluno católico. Vou falar mais do aluno católico, porque eu sou católico, então eu tenho um conhecimento mais disso. Então, o pai e a mãe ensinaram, ó, quando você vai começar lá a sua lição, você vai abrir seu caderno, você pega, você faz o sinal da cruz, você faz uma oração à Nossa Senhora, para começar o seu dia, as suas lições, e para que você seja um aluno bem aplicado ali, certo? Então, você vai pegar e vai fazer isso. Aí, tem aquele professor que não vai nem perceber que você está fazendo isso, mas tem aquele outro professor que percebe, ou um coleguinha que percebe. Aí ele fala para o professor que às vezes ele acha que aquilo, que ele tem uma outra opinião, ele tem um outro pensamento, e esse pensamento dele é contrário ao pensamento religioso do aluno, ele vai dizer que ele pode dizer aqui, de palavras, às vezes, pesadas, ou até mesmo ignorar o aluno só porque ele tem hábitos religiosos, certo? Hábitos religiosos. E aí é que começa. Ah, mas por que não pode fazer isso na escola? Vamos supor que o professor chega, você não pode fazer isso na escola, porque os seus outros coleguinhas não são religiosos da sua religião, e eles vão estranhar e não vão gostar, certo? Só que você está fazendo isso pessoalmente, é algo pessoal. É algo pessoal. Não é algo, por exemplo, que você está fazendo com a sala toda. Por exemplo, o professor chega lá na sala, vamos começar o nosso dia fazendo uma oração, certo? Que é algo louvável. Não vou dizer que não é algo louvável. É algo louvável isso acontecer. Porém, dentro de uma escola pública, isso não pode acontecer porque a escola pública é laica. Professor, mas o senhor fala isso porque o senhor é católico, e não é porque eu seja católico e a professora seja protestante. Não. A escola pública é laica. E essas manifestações religiosas, mesmo que seja com a melhor das intenções da professora, isso não é permitido por lei. Eu sei, porque eu também sinto isso às vezes na pele. Eu, às vezes tenho vontade de fazer algo religioso que eu sei que vai valer, mas eu não posso fazer isso porque a lei me impede, tá certo? Me impede. É claro, a lei me impede de fazer isso com o coletivo, mas quando é para a minha pessoa, por exemplo, eu vou começar a aula, eu entro na escola, eu faço o sinal da cruz, eu faço uma oração antes de entrar, depois de sair também, né, porque é necessário fazer também, mas eu faço isso pessoalmente, certo? Com os meus alunos eu não faço isso, porque lá tem outras religiões, etc. Certo? Tem outras religiões. Não é também falado o famoso respeito humano, porque ali eu estou tendo a obrigação de seguir uma norma legal, embora eu não concorde, mas como é lei, e lei a gente tem que cumprir, infelizmente. Infelizmente. Porém, é claro que às vezes quando eu vejo um aluno fazendo a sua oração, ou vem algum aluno bochichar no meu ouvido para eu chamar a atenção, etc., ou até mesmo professores fazendo isso, tem professor também que vê e chama a atenção, eu não ligo, eu deixo porque não tem por que eu negar, em outras palavras, tá certo? Mas ela influi sim, a legislação vai influir porque ela vai educar o seu filho, certo? Ela vai mover a educação do seu filho para uma educação mais voltada às recompensas materiais. Eu estou aprendendo a ler e a escrever com o intuito de conseguir um emprego e ganhar um emprego bom, um emprego melhor, entrar numa faculdade, conseguir um emprego bom, com um salário bom. Por isso que eu estou estudando. E não é para essa função que a gente vê a educação. A educação realmente, um bom professor, ele olha a educação como o desenvolvimento de virtudes, certo? De virtudes. O aluno virtuoso, certo? O aluno, ele está ali aprendendo para se tornar um homem, um cidadão virtuoso, certo? Um cidadão virtuoso. É essa a função da educação. Então, qual que é o objetivo que o aluno está e tem que almejar? As virtudes, certo? E qual é o objetivo que a
a educação no modelo que nós temos hoje no Brasil, regido pelas leis, porque, infelizmente, as leis fazem isso, é objetivos materiais. É o quê? É eu estar com um objetivo material, que não é um objetivo propriamente de vida. E qual que seria essa diferença da educação para a virtude e da educação acadêmica, né, ou academismo, certo? As virtudes, o aluno que é virtuoso, ele vive aquilo que ele vive, ele encarna aquilo que ele aprendeu. Ele encarna aquilo que ele aprendeu. E qual que é a diferença? E qual que é a diferença do aluno e do aluno acadêmico, o acadêmico? Ele está fazendo aquilo, mas ele não é aquilo. Como assim, professor? Vamos lá. Um professor que trabalha com virtudes, ele é professor todo o tempo da vida dele. Ele sabe que se ele está sentado ou na frente de uma luz, na frente dos seus alunos, ele é professor. Mas também se ele está atravessando a rua, ele também, ali naquele momento, ele é professor também. Então, ele sabe que todos os momentos da vida dele, ele é um professor. Então, se ele atravessa a rua fora da faixa, ele está ensinando para alguém, por ele ser professor, tudo que ele faz é ato de ensino. Ele está atravessando a rua fora da faixa, certo? Ele está ensinando alguém ele está ensinando alguém algo errado. Então, ele vai ter que sempre manter aquela postura de professor, ou seja, ele vive o ato de ser professor. Então, isso é uma virtude. É você vestir aquilo que você aquilo que você aprendeu, aquilo que você aprendeu. Então, se você é um professor, então você tem que ser professor 24 horas por dia, certo? 24 horas por dia, porque você está não sendo pago, não é o dinheiro. O que você não escolheu ser professor para viver? Então você é professor 24 horas por dia, você tem que viver aquilo que você aprendeu. Já o academismo, não, ele não leva essa questão a sério. Ele leva simplesmente, você é professor hoje, agora aí durante as 5 horas de aula, você está aí com suas crianças, você é professor. Mas quando você sair da escola, você pode estar lá fazer outras coisas, porque você já não está mais na sala de aula, você não é professor, você é só professor no momento que você está ali na sala de aula. Entende qual é a diferença? É essa daí. Então, essa daí. Toda vez que você vê uma pessoa que ela vive aquilo que ela faz, que ela aprendeu, ela é uma pessoa que realmente, embora ela possa nem saber que é aquilo, mas ela é uma pessoa virtuosa. É como, por exemplo, um episódio de um programa do Chaves, que passava muito tempo atrás, que tinha um senhor de idade que parecia que ele estava enlouquecendo, certo? E ele queria ser o Chapolin Colorado. Mas, na verdade, ele não era o Chapolin Colorado. O Chapolin Colorado foi chamado para mostrar para ele que ele não era o Chapolin Colorado, que ele era o senhor Mundinho, era Mundinho o nome dele, Raimundo, né? Mundinho, que o pessoal chamava ele. E ele era um vigilante, e ele falava para o Chapolin Colorado: na minha vida eu fui um fiscal sanitário. Eu nunca ganhei, ele falou para o Chapolin Colorado, eu nunca ganhei um centavo para fazer vista grossa e nem aceitei suborno para alguém burlar a legislação. Aí o Chapolin Colorado disse para ele: pois você fez algo muito mais importante do que o próprio Chapolin Colorado. Ou seja, o senhor Mundinho, no caso o ator que estava interpretando o senhor Mundinho, ele era um fiscal sanitário. E ele vivia realmente aquilo que ele defendia, que ele acreditava. Então, ele não aceitou suborno, ele não aceitava nenhum presentinho para fazer vista grossa, para não ver as irregularidades que estavam sendo acontecidas nos estabelecimentos comerciais a qual ele fiscalizava. Então, isso é ser uma pessoa virtuosa, certo? Agora, o outro lado do academismo, ele pode também ensinar esse pensamento? Poder, ele até pode, certo? Só que aí nós temos que ter o seguinte: não é o objetivo principal do academismo. O objetivo do academismo é: eu vou formar para que tenha um profissional
competente na área, pá, das virtudes, a educação pelas virtudes. Eu vou educar para ter um ser humano virtuoso. Ou seja, a virtude, ela vai transformar por si só a pessoa competente. Certo? E, além disso, uma pessoa consciente naquilo que faz. Então, eu não preciso, por exemplo, vou dar um exemplo claro, que é uma coisa que as pessoas pouco entendem quando se fala em virtudes. Eu não preciso de educação ambiental se eu ensinar uma pessoa pelo caminho das virtudes. Porque se eu começar a ensinar essa pessoa desde pequena, que ela deve manter o seu lugar organizado, sua casa, a sua cama organizada, limpinha, bonitinha, essa pessoa, lá no futuro, ela vai manter o espaço onde ela vive limpo, organizado, bonito, certo? Por quê? Porque ela vai ter prazer em fazer isso, certo? E ela vai ter prazer em fazer isso porque ela só vai se sentir bem fazendo o seu ofício, trabalhando como, por exemplo, eu. Quem vai na minha sala percebe, eu tenho um cuidado muito grande na organização da minha sala. Isso por quê? Em casa eu aprendi a isso. Então, essa é a diferença. Ensinar pela virtude é você viver aquilo que você aprendeu. Espero que eu tenha respondido também essa pergunta. Bom, agora voltamos para São Paulo. Nós estamos aqui em Osasco, né? Em Osasco, aqui na zona, acho que é zona oeste de São Paulo, né? Que é a cidade, dizem que é a cidade dos YouTubers, né? Em Osasco, nós vamos falar aqui com, acho que é João, alguma coisa que não estou entendendo aqui ali. Né? O ensino à distância é eficaz? Se sim, por quê? Se não, por quê? Bem, muitos porquês aí para responder, né? Bem, vamos entender aí o que é o ensino à distância, o ensino em AD, a educação à distância. Eu lembro que uma vez eu discuti com uma professora, certo? Uma professora, sobre quando começou a educação à distância no Brasil. Ela chegou e disse assim, na aula, a educação à distância é algo novo no Brasil. Isso em 2008, se eu não me engano. Eu estava fazendo a complementação para pedagogia na Uniararas, aqui em Ferraz de Vasconcelos, no polo da Uniararas. Eu estava fazendo em EAD. Aliás, eu fui uma das primeiras turmas em EAD da Uniararas aqui de Ferraz. E quero mandar um abraço também para a minha primeira professora, a dona Maria Inês, tá certo? Um abraço, professora. Se a senhora estiver me vendo aí, um abraço para a senhora. Bem, como eu estava dizendo para vocês, essa professora que estava fazendo a complementação, que já não era mais a professora Maria Inês, ela estava falando, não, mas é que é algo novo, não tem nem a legislação sobre isso, não tem nem 10 anos, etc. Aí eu peguei, a legislação não tem nem 10 anos, só que aí a gente lembra o seguinte, existe ensino à distância no Brasil desde os anos 20, desde meados dos anos 10, inclusive, acho que é dos anos de 1918, alguma coisa, certo? Com o Instituto Universal Brasileiro. Quem lembra do Instituto Universal Brasileiro, né? Deixa aqui nos comentários aqui, ou aqui no chat, o Instituto Universal Brasileiro, que era a escola de educação à distância que existia, certo? Antigamente. Então, ela é eficaz? Sim, num ponto que, se o aluno for um aluno que tem método, que ele sabe ele sabe não, que ele tem aquele momento de falar assim, ó, eu vou estudar, ele é um aluno aplicado. Todo dia, das 8 às 10 da manhã, eu vou estudar as aulas em AD. Ele vai se tornar eficaz. Se o aluno não tem isso, ele não vai ser eficaz. Então, depende do aluno. É aquele velho conhecido ditado que eu falo para todos os meus alunos. E se tiver algum ex-aluno meu vendo essa aula, escreva aqui embaixo. Se eu não falava isso para vocês, e falo até hoje isso para todos os meus alunos. Que, preste atenção, quem faz a escola é o aluno. Quem faz a escola é o aluno. Então, se o aluno é bom, ele vai ser bom na escola excelente e vai ser bom na escola ruim. Certo? Ele vai ser bom na escola ruim. Não importa aonde ele esteja, ele vai ser bom em qualquer lugar, porque ele é um aluno bom, ele é um aluno que quer alguma coisa, que quer aprender. Então, esse aluno é um aluno
excelente. E eu já tive e tenho, inclusive, vários alunos que são excelentes, certo? Excelente. A minha turma desse ano, por exemplo, de quarto ano, é uma turma excelente. Tem as suas debilidades? Claro que tem, mas é uma turma excelente, no meu ponto de vista, certo? Com mesmo as suas debilidades, é uma turma que tem pessoas, alunos muito capazes, certo? Então, eu acho que eu respondi a sua pergunta. Se o aluno, depende do aluno, se o aluno for um aluno aplicado, ele vai aprender, vai ser um excelente aluno, vai ser até o melhor aluno, e melhor do que muitos alunos presenciais. Agora, se o aluno for ruim, se o aluno não tiver essa aplicação, para ele vai ser ruim da mesma forma. E a quarta pergunta, que veio lá veio aqui de Guaianazes, olha só, certo? O Francisco João, ele pergunta: qual a relação das leis com o ensino das virtudes? Bem, não existe leis que vão promover, né? Especialmente no país que nós vivemos, que é um país republicano, que tem como princípio o pensamento positivista. As leis, elas têm, como vocês podem perceber, inclusive a nossa última Constituição, um caráter, primeiro que a nossa última Constituição tem um caráter socialista e também positivista, né? Também positivista. Na nossa própria bandeira tem um dizer positivista, ordem e progresso, um pensamento positivista, isso daí. Mas qual que como que a lei ela pode valorizar o ensino das virtudes? Simples, deixando as famílias tomarem as rédeas da formação moral, moral religiosa dos seus filhos. Só isso. Então, ou seja, tendo leis que favorecem a família, e que fortalece a família, essas leis, certo? Essas leis, elas vão promover o ensino das virtudes, propriamente dito, certo? Propriamente dito. É claro que hoje em dia, com as famílias que nós temos, que são famílias que estão, às vezes, deterioradas, mas por que essas famílias estão deterioradas? Não é por causa que o mundo, não é por causa que tá tudo assim acabado. A gente pode perceber que as famílias estão assim e começou essa derrocada das famílias por incentivo de mídia, certo? De mídia, nas novelas, especialmente naquela rede do Plim Plim, que vocês sabem o que eu quero dizer, novelas, filmes que degridem a família. E agora nós estamos na fase das leis, leis que querem acabar com a família, com leis que valorizam e incentivam, né? Incentivam movimentos istas, certo? Movimentos que separam o povo, certo? Separam o povo ao invés de unir, certo? Unir. Movimentos leis que acabam com os princípios básicos da autoridade familiar, do pátrio poder e de tudo mais. Então, essas leis, elas são totalmente contra a família. Contra a família. E é por isso que nós precisamos de ter o quê? De ter conhecimento de tais leis e também saber uma coisa, que quem faz leis é quem? São as câmaras, né? As câmaras legislativas do federal, que são os deputados federais, estadual, os deputados estaduais, e municipal, que são os vereadores. Então, elegendo vereadores que valorizam a família, nós vamos ter leis cada vez mais fortes fortalecendo as famílias. Vereadores que favorecem esses movimentos aístas e separatistas, aí, como, por exemplo, movimentos que defendem o aborto, que defendem teoria de gênero e etc., todos esses pensamentos, eles começam a denigrir o valor e a importância da família. E é por isso que nós devemos sempre pensar, quando vamos votar, ou quando estivermos conversando com alguém, certo, sobre esses assuntos, a gente põe em pauta realmente isso e saber o que colocar. Isso é uma coisa que eu digo muito para os meus pais. Isso
vai fazer com que minha família fortaleça ou que minha família se despedace? Se a resposta for a favor, então vamos lá. Minha família, vou fazer isso em prol da minha família. Se for, não, isso não vai ser, isso não é bom para minha família. Então eu não vou fazer, eu não vou praticar, eu não vou apoiar, certo? Porque uma vez virando lei, é mais difícil de deixar de ser lei. Então pensem bem nisso, pais, certo? Pensem bem nisso daí. Então essas foram as 4 perguntas, certo? Que eu selecionei. Espero que vocês também tenham outras perguntas aqui. Como eu disse, essa aqui é uma gravação. Eu vou estar postando isso às 9 horas, certo? Eu acho que já deve estar, aliás, se vocês estão me vendo, já está postado, né? Espero que vocês tenham uma ótima noite, ok? Qualquer coisinha eu gravo um vídeo depois, certo? Um outro vídeo depois, amanhã de manhã, e posto também para vocês. E não se esqueçam, amanhã, quarta-feira, dia 25 do 11, nós temos uma nova palestra. Nós vamos falar amanhã sobre um tema que eu adoro, que eu trabalhei 8 anos da minha vida com ele, que é alfabetização, certo? Então, quem aí tem crianças em fase de alfabetização, já pode ficar aí no vídeo também, já ficar aí curtindo aí o vídeo, se inscreva aqui no canal, porque amanhã nós vamos falar sobre alfabetização, ok? Fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida, mande para mim, tá certo? Eu tentarei responder. E salve Maria!